Salve, salve! Estamos de volta com os Pingos nos Is, agora com 2 horas de duração. Eu sou Felipe Moura Brasil, estou aqui com Augusto Nunes no estúdio da Jovem Pan em São Paulo e lá de Brasília, José Maria Trindade. A gente tem uma participação especial agora como entrevistado, o deputado federal e líder do governo na Câmara dos Deputados, Major Vitor Hugo, do PSL de Goiás. Boa noite, deputado. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Boa noite, Felipe. Boa noite, Augusto. Boa noite, Zé Maria. Um prazer estar falando aqui no Pingo dos Is. Deputado Major Vitor Hugo, a gente comentou aqui no começo do programa sobre a sessão de ontem na CCJ com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e eu gostaria de saber do senhor a que se deveu o fato de ele ter sido bombardeado durante praticamente 3 horas pela oposição, sem que houvesse uma presença grande nesse momento dos aliados do governo de Jair Bolsonaro. Quer dizer, a oposição conseguiu se inscrever para que tivesse mais oradores mais cedo, também conseguiu aparentemente ocupar as primeiras cadeiras ali na comissão. Isso se deveu a alguma inexperiência? A oposição se antecipou e o ministro acabou ficando sozinho, tendo de rebater a todos aqueles ataques? Bom, primeiro, Felipe, queria ressaltar que a participação do ministro foi muito boa. Ele conseguiu desenvolver o raciocínio na maioria das vezes. Houve um momento de tensão, eu acompanhei a maior parte, a parte inicial até a minha fala, depois fiquei mais um pouco, tive que seguir para outras atividades na própria casa. Mas eu achei que ele rebateu muito bem, fugiu um pouco a discussão que é foco da CCJ, que deveria ser a admissibilidade somente, e foi se adentrando o mérito. A oposição não contribuiu assim, com o debate de qualidade, porque avançou em assuntos que não são temas nem mesmo da CCJ, ainda que não fosse o momento processual para se falar somente de admissibilidade. E também houve provocações que subiram o tom assim, para além até talvez até do que seria o ideal para o decoro parlamentar, eu acho. As expressões que foram utilizadas, as provocações, e não tem a ver com o fato de ser ministro ou não, ser uma autoridade presente, é até um senhor de 69 anos de idade, até por uma questão de humanidade e de civilidade, não poderia ter avançado nesses termos. Agora, realmente, nesse momento que nós vivemos hoje, de construção da base, hoje foi que o dia em que o presidente da República recebeu pela primeira vez os presidentes de partido, ou presidentes dos partidos com maior número de deputados na Câmara, e tendo vindo, nós tendo vindo de uma eleição em que eram só 2 partidos apoiando o candidato que venceu, e na sequência não havendo loteamento de ministérios, a base é uma base que está em construção. Na verdade, ela potencialmente pode chegar até 372 deputados, mas hoje não existe. É uma base que está em formação. Existem ainda muitas ansiedades em torno de como vai se dar a relação com o legislativo. Deputado, desculpe interrompê-lo, mas é sobre o mesmo assunto. Eu queria saber o seguinte: houve alguma reunião entre o senhor e os seus liderados para discutir especificamente a tática e a estratégia que deveriam ser usadas para que o ministro Paulo Guedes não precisasse travar um combate solitário, para que ele tivesse a ajuda militante ali dos parlamentares? A liderança do governo trata da base do governo que está em construção. A minha missão maior é ajudar Casa Civil e Secretaria de Governo nesse momento a construir a base. E o PSL é o partido que, por definição, pelo fato de nós termos sido eleitos ajudando e muito mais sendo apoiado pelo presidente, os deputados do PSL têm um compromisso maior e a gente parte do princípio que são a pedra angular dessa futura base. Eu não vi, embora mas, eu deputado... tenha acionado... Augusto, eu vou só concluir uma... Pois não. Nós fizemos reuniões com os vice-líderes, conversamos sobre presença, os vice-líderes estiveram presentes, o Peron esteve presente, o Lucas Vigílio esteve presente, eu estive presente e falei durante 8 minutos defendendo. Agora, eu não vi, embora tenha visto hoje de manhã uma crítica feita pelo líder do PSL, que até 2 semanas atrás estava criticando a própria reforma da Previdência, estava criticando o governo,
estava criticando, chamando o projeto de reforma do sistema de proteção social dos militares de abacaxi. Eu não vi nele qualquer movimentação para trazer o PSL. Então, eu não posso, como líder do governo, entrar dentro das entranhas do PSL para poder articular a presença dos deputados do PSL lá. Embora tenha publicado no grupo do PSL durante a semana, na segunda, na terça e na quarta de manhã, solicitando para que os deputados estejam. Mas diante das críticas que o líder do PSL fez à liderança do governo, eu não li a reportagem por inteiro, mas parece que criticou líderes do Centrão e até mesmo o presidente da casa. Sou obrigado a responder publicamente também, dizendo que eu não vi da parte dele interesse de mobilizar os parlamentares para estarem. Embora eu vi alguns deputados do PSL presentes. Agora, talvez um aperfeiçoamento da nossa estratégia fosse nas conversas que eu tive com o Felipe Francischini para me inteirar sobre de que maneira seria a inscrição e para que o jogo ficasse mais equilibrado. Exato. Os blocos foram de 5, sendo que eram 4 inscritos e mais um líder, né? Talvez nós pudéssemos ter organizado de maneira que fossem 3 listas. Uma lista de líderes, uma lista de deputados querendo falar a favor e outra lista de deputados querendo falar contra. Talvez essa teria sido uma maneira mais estratégica e talvez até coerente com a ideia de equilibrar o debate. Mas é um aperfeiçoamento. Certo, deputado. José Maria Trindade, repórter de Brasília, tem uma pergunta para o senhor. Diga lá, Zé. Líder, é o seguinte, eu queria saber se, diante do que aconteceu ontem, se o senhor pretende mudar a estratégia para os próximos depoimentos e o que adianta, o que melhora esta decisão do presidente Jair Bolsonaro de conversar com os presidentes dos partidos. Bom, nós esperamos que essa construção da base ela acelere a partir de agora, de modo especial pelo envolvimento do presidente, pelas conversas com os presidentes dos maiores partidos, né? E nas próximas vindas do ministro Paulo Guedes, a base já vai estar mais articulada e eu vou atuar através dos líderes que se declararem da base para que eles mobilizem seus deputados para estarem presentes. Essa é a função da liderança do governo, trabalhar através dos líderes que se declararem da base para que eles estejam presentes. E eu vou sugerir ao Felipe Francischini e aos coordenadores de bancada dos diversos partidos dentro da CCJ para que a gente faça um debate mais equilibrado nesse sentido, de que haja 3 listas, uma dos líderes e os líderes sejam alocados dentro desse grupo de 5 deputados na sequência e dentro do subgrupo lá de 4 deputados, 2 a 2, falando 2 contra e 2 a favor, para que haja um equilíbrio maior. O senhor está admitindo de que houve mesmo falha, né, líder, nessa articulação e não previram essa emboscada para o ministro? Não, então eu não acho que houve falha, eu acho que há aperfeiçoamento, tudo que a gente faz pode ser sempre melhorado. Não acho que o ministro tenha ficado encurralado. Ele respondeu muito bem a todos os questionamentos. Quando foi provocado, ele respondeu no mesmo tom. Se não tivesse sido provocado, eu teria mantido a civilidade no depoimento a todo momento, né? Eu estive lá e vi que o tom foi subindo ao longo do decorrer da audiência pública. No meio da audiência, pouco antes de eu falar, o tom subiu um pouco, mas o ministro nessa casa fez uma meia-culpa, dizendo que talvez eu tenha errado em alguma dimensão e tal. E eu acho que teria ficado por aí, vamos dizer assim, se não houvesse uma provocação tão drástica no final. Então, lógico, a gente vai aperfeiçoar nas próximas, com uma base mais bem consolidada, a gente vai conseguir certamente, eu não digo blindar o ministro, porque não havia qualquer necessidade, o governo está muito seguro das teses que defende nessa reforma, mas pelo menos fazer com que a narrativa no dia seguinte na imprensa e a impressão daquilo que decorreu do debate ou da audiência pública seja mais positiva nesse aspecto da dualidade de debate. Agora, deputado Major,
Vitor Hugo, líder do governo, repito, Bolsonaro na Câmara dos Deputados. Gostaria de saber do senhor sobre as dissidências internas no PSL, porque a gente tem a impressão que volta e meia surge uma treta lá no partido e que o partido demorou, inclusive, a fechar a questão sobre a reforma da Previdência. Parece que alguns deputados não têm tanta convicção sobre o texto proposto pela equipe econômica comandada pelo Paulo Guedes. E são dois assuntos dentro dessa mesma pauta, essa questão da demora sobre a reforma da Previdência, eventuais dissidências, e outra que é o deputado federal Alexandre Frota, que parece que está fazendo uma campanha contra o senhor na liderança. Ele declarou o seguinte: ele é um líder faixa branca, tem de ser faixa preta, não pode andar aqui dentro com todos os líderes virando as costas para ele. Declaração do deputado Alexandre Frota, que também é do PSL, sobre o senhor deputado Major Vitor Hugo. Como é que ficam essas dissidências no momento em que é preciso união para aprovar uma medida tão importante? Bom, Felipe, primeiro sobre o PSL. Na semana passada, eu, junto com a Carla Zambelli, a gente convocou os deputados do PSL, convidamos todos os deputados, e na terça-feira nós fizemos uma reunião na casa da Carla, em Brasília, onde compareceram 30 deputados, né, e nós decidimos, inclusive, a revelia da liderança do partido, que estava fazendo declarações que não refletiam o que a maioria do partido pensava em relação à reforma da Previdência. E fizemos um anúncio coletivo, a maioria absoluta me autorizou a fazer uma manifestação coletiva em nome dos presentes, dizendo que, diante da presença da maioria absoluta, né, os deputados federais do PSL estavam fechados com a reforma. Na sequência, na quinta-feira, muito influenciado por esse movimento, houve então o fechamento de questão formal na sede do PSL em Brasília, na quinta-feira passada. Então, assim, essa questão do PSL, pelo menos em termos de fechamento com a reforma, eu concordo que poderia ter sido muito mais rápido, mas foi feito diante da resistência, talvez, de alguns, e particularmente do líder do PSL, nós tivemos que fazer essa manobra. Sobre o Alexandre Frota, foi uma surpresa para mim, que aconteceu ontem, com o tweet dele inicialmente. Eu conversei com ele ontem no plenário da Câmara dos Deputados ontem à noite. Ele falou para mim que decorreu de um mal entendido dele, que ele teria estendido a mão para mim no plenário, numa das sessões, e que eu teria virado o rosto para ele. Eu falei para ele que não houve intenção nenhuma da minha pessoa de fazer isso com ele, pelo contrário, que normalmente no plenário nós estamos em função, prestando atenção na votação, no quórum de presença, em que tipo de orientação vai ser dada, e que se tivesse acontecido isso, não teria sido minha intenção, que eu pedi desculpas para ele, se de alguma maneira eu ofendi, porque ele estendeu a mão para mim e eu não vi. Ele falou que tudo bem, que ele teve a impressão, mas que estava tudo bem, e publicou na sequência um tweet nas redes sociais dele dizendo que estava tudo certo, que tinha conversado comigo no plenário e que era a página virada. E hoje de manhã me surpreendi com essa declaração, né, de faixa branca, faixa preta. Perguntei para ele pelo WhatsApp agora, tem meia hora, e ele falou para mim, tem o print aqui, ele disse que é mentira, que ele não falou isso para a Folha de São Paulo, não falou isso para ninguém. Então, assim, da minha parte e da parte do Alexandre, pelo que ele me disse, não existe qualquer intriga. Agora, é preciso perceber o seguinte, a base do governo, ela está em formação. É lógico que essas incidências no PSL são completamente desnecessárias. Nós fizemos esse movimento na semana passada inclusive eu falei isso especificamente antes dessa reunião. Eu reuni com os deputados que são mais próximos de mim do PSL, trouxe o ministro Santos Cruz à liderança do governo, nós falamos sobre a necessidade de união. Era uma crítica que muitos faziam na imprensa, mesmo os ministros também às vezes ligavam para mim, cara, o que está vendo com o PSL e tal. Falavam, eu não sou o líder do PSL, eu sou o líder do governo. Eu tenho resistido a fazer ações que atropelem o líder do PSL em respeito à função dele, mas está chegando a um ponto que, de modo especial, quando há críticas ao governo ou críticas à reforma, eu vou ter que tomar uma atitude. E a atitude foi essa. Nós chamamos os deputados, houve esse fechamento, pelo menos informal, inicial, e na sequência um fechamento maior, formal. Agora o PSL saiu de um deputado na legislatura passada, na eleição, para 55. Pois é, mas deputado,
Ou não? Eu entendo, né? Há muitos deputados que exercem um mandato na Câmara pela primeira vez, é o seu caso, inclusive, e é perfeito, é muito natural que haja um tempo de adaptação, transição. Agora, já se passaram 100 dias, qual é o tempo que se deve esperar para que se complete o que o senhor chama de formação, né? Consolidação da base do governo? Essa é uma resposta que, Augusto, não cabe só a mim responder. Eu enxergo os líderes do governo na Câmara, no Senado e no Congresso como gestores de uma base, uma futura base que vai existir. Mas os sócios dessa base, as pessoas que têm que consolidar, que têm que fazer que ela exista, que ela apareça, são Casa Civil e Secretaria do Governo. É o Executivo que tem que se envolver mais. Não, a responsabilidade é compartilhada. Eu tenho visto o esforço todo do ministro Onix, do ministro Santos Cruz, o presidente tem se envolvido, mas só que existe uma grande dificuldade porque a forma de montar a base mudou completamente. Quando se um presidente era eleito como uma coalizão de partidos e na sequência ele loteava os ministérios, na segunda-feira, primeiro dia da legislatura, colocar a base, né, usando uma expressão militar, em forma, era como a dar sentido. A base está aqui, quem tem ministério senta aqui, quem não, se não votar comigo não vai ter mais ministério. Bom, essa política é a política que o presidente não quer fazer mais. Ele discorda, não há qualquer interesse no governo em demonizar a política, inclusive falar em velha e nova política, ou de má ou boa política, tem incomodado com razão os parlamentares. A ideia nossa é que existe a política, que é o exercício de uma atividade nobre e que tem que ser feito porque o ser humano é um ser gregário. Agora, fora da política são ações ilícitas que, se acontecerem, têm que ser coibidas. E as instituições, órgãos de controle, Ministério Público, Poder Judiciário, estão todas funcionando para coibir esse tipo de ação. Então, assim, dentro da política, o presidente da República, na minha visão acertadamente, quer imprimir uma nova maneira de se relacionar. E isso é algo que está em construção. Eu não tenho como dizer para você não, mas daqui a 10 dias a gente vai ter uma base consolidada. É um processo. Mas, João Vitor Hugo, o senhor tem como dizer, só para finalizar, que a gente já está estourando o tempo aqui para chamar os comerciais, um número da base aliada nesse momento, qual é a expectativa? A gente vê algumas pesquisas que dão um número baixo, bem longe dos 308 votos necessários para a aprovação da reforma da Previdência. Quais são os números aí com os quais o governo está trabalhando nesse momento? O senhor pode revelar? Então, duas perguntas que você fez, na verdade. Uma coisa é a base aliada, outra coisa são os votos para a Previdência. A base aliada, potencialmente, nós podemos chegar até 372 deputados, porque são os 22 partidos que não se declararam oficialmente de oposição. Então, nós temos 8 partidos, que compõem 141 deputados, que são de oposição e certamente nunca integrarão a base. Os outros 372, potencialmente, um dia estarão conosco. Agora, quantos votos nós vamos ter na Previdência? Quando chegar ao plenário, é muito prematuro fazer qualquer tipo de levantamento agora, porque nós não temos nenhum texto fechado que vai ser votado. Quando chegar na comissão especial, vai abrir um prazo de emendamento, certamente vai ser construído um substitutivo, onde todas as ansiedades dos parlamentares, dos segmentos. Eu tenho recebido, na liderança do governo, já recebi mais de 30 instituições, entre sindicatos, associações ligadas a carreiras civis, carreiras públicas e privadas, civis e militares, todos com algum tipo de ansiedade legítima e que precisa ser ouvida, ponderada, sopesada com os argumentos dos parlamentares, até que a gente vai ter um texto. E quando nós tivermos um texto, a liderança do governo vai se preocupar em contabilizar votos. Se eu for perguntar agora para cada um se vota ou não, o deputado vai perguntar, mas voto qual texto? Se não tem um texto fechado para se votar. Deputado Federal Major Vitor Hugo, do PSL de Goiás, líder do governo de Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Os Pingos nos Is. Boa noite, bom trabalho e boa sorte aí no Congresso Nacional. Tá bom, muito obrigado. Uma boa noite a todos aí, Zé Maria, Augusto Felipe e a todos os que nos ouvem aí nos Pingos nos Is. Um grande abraço.